Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã para que abençoe a nossa pastora, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já colocou uma palavra no coração dela, então nós clamamos a Ti para que essa palavra venha claramente em nossos ouvidos, que entre em nossos corações, Senhor, que seja uma terra fértil para essa palavra, que seja edificada aos nossos corações, Pai. Abençoa a vida dela, Pai, enche ela com Teu Santo Espírito, abençoa o ministério dela, Pai, a família dela. Em nome do Senhor Jesus, nós a cobrimos, Senhor, de todo mal, que nenhuma seta seja cravada nela, na vida dela, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, por toda a cobertura do céu, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? O Senhor é bom? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí no Salmo 139. Vou usar a CF na maioria dos textos, tá bom? Meu irmão aí da mídia, me ajude que eu preciso de alguns textos. Quando eu for trocar a versão, eu aviso. Jesus é bom, irmãos. E nós estamos aqui porque a bondade dele tem se manifestado de forma extraordinária nas nossas vidas. Nós sabemos disso, nós temos experimentado isso. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Salmo 139 é o salmo que tem o meu coração, irmãos. Eu brinco sempre, porque quando eu ponho os áudios do Leitura Bíblica, eu sempre brinco, irmãos, eu amo esse texto é lindo, esse texto isso. Mas existem alguns queridinhos nossos. E esse aqui está no top 10 do meu coração. Ele diz assim, ó. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. E as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contaste, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Pode fechar os teus olhos? Senhor Deus, a tua palavra é poderosa. Ela é capaz de efetuar
cada coisa para a qual ela foi liberada. Por isso eu quero clamar ao Senhor, Deus, que nessa manhã a tua palavra tenha liberdade em cada coração. Cada um de nós, ó Deus, tem para receber uma porção daquilo que o Senhor dirá nesta manhã. E eu quero clamar a Ti, Senhor, que isso não se perca, mas que seja a porção especial de cada um, colocada em nossos corações, para uma frutificação abundante. Nós estamos aqui, Senhor, porque ouvimos o Teu convite e porque amamos a Tua presença. Por isso que os nossos ouvidos estejam prontos a Te ouvir e o nosso coração seja suficientemente ensinável nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar? Você consegue dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo não me deixe atrapalhá-lo nem um instante. Irmãos, eu durante a semana estava orando ao Senhor, perguntando a Ele sobre o que é que Ele queria que eu falasse, porque de verdade eu não sabia quem estaria. A gente presume que algumas pessoas que normalmente estão no domingo estariam, mas Deus é que sabe cada um que vai vir e o que cada um precisa. Então, quando nós pregamos, nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não poluir a linha, para não falar o que a gente quer, o que a gente acha, mas aquilo que o Senhor sabe que é necessário. E enquanto eu orava, meu coração foi muito ministrado sobre paternidade e amor. E eu comecei a orar a respeito disso, orando sempre ao Senhor, Deus, sobre o que é, qual é o lugar, como o Senhor quer falar. E Deus ministrou algumas coisas ao meu coração que eu quero muito dividir com você. Amém? Para a gente começar, eu gostaria que você me ajudasse aqui com uma pesquisa rápida. Quem aqui teve um pai assim maravilhoso, extraordinário, um pai que não deixou brecha, que você fala assim, cara, meu pai é o cara? Consegue levantar a mão? Mais alto, por favor. Uau. Pode baixar. Entende-se que os que não levantaram é porque não conseguem se enquadrar neste lugar. Sabe o que é o grande problema e por que o diabo altera tanto a paternidade em todos os lugares? Isso não é um problema só do Brasil, apesar de no Brasil ser muito gritante os índices. Mas a primeira figura que desenha dentro do nosso coração, na primeira infância, qual será o nosso relacionamento com Deus Pai, é o nosso Pai terrestre. É Ele que vai cravar na nossa alma quais são as seguranças e as formas de convivência. Então, quando a gente tem uma quebra nesse lugar, lá no primeiro ciclo da infância, dos 0 aos 7 anos, normalmente a gente tem muita dificuldade de se relacionar com Deus. E isso fica muito evidente quando a gente começa a ministrar a respeito de amor. Porque a gente não consegue desenhar e destravar o amor. Aqueles que são, por exemplo, filhos de pais separados, que se separaram na primeira infância, eles têm uma desconfiança recorrente a respeito da verdade do amor de Deus. E não conseguem, ao longo da sua vida, se isso não for tratado, firmar-se em confiança em Deus. Vai estar sempre com o pé atrás. Eu confio em Deus, mas vai que? Eu confio em Deus, mas é possível que? Eu confio em Deus, mas e se? Isso é muito complexo, porque isso trava muitas vezes a nossa vida em fé. Porque nós começamos a olhar para Deus e não conseguimos adentrar naquilo que a Bíblia vai chamar de largura e profundidade do amor de Deus, que nós precisamos ter. Porque se a gente não tem isso, a gente começa a barrar em muitas coisas e entra em um lugar chamado autossabotagem. E a gente começa a se sabotar sem perceber dentro da nossa fé. Porque a gente começa a limitar o que Deus pode fazer. O Salmo 139 é um salmo que ele começa com uma frase que é muito interessante quando a gente analisa ela gramaticalmente. A ACF traduz essa frase com uma riqueza tão extraordinária. Ela diz assim, ó, Senhor, Tu me sondaste. Isso quer dizer que aconteceu no passado. Sondar é olhar por todos os lados. Então,
o salmista começa a escrever: Deus, tu me olhou por todos os lados, nada ficou escondido. O Senhor viu tudo em mim, o Senhor fez um giro completo em mim. E aí ele diz: e me conheces. Porque o Senhor me olhou por todos os lados, dentro, fora, alto e baixo, esquerda, direita. Porque Deus me viu completamente. Então o Senhor me conhece e não há ninguém que me conheça como o Senhor. Então ele segue dizendo: tu sabes o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. E ele segue dizendo assim, ó: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Eu não preciso nem abrir a minha boca para falar qualquer coisa, e o Senhor já sabe exatamente o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vou fazer. O Senhor me conhece completamente. E quando a gente começa a pensar assim, quando a gente começa a olhar para esse salmo e se debruçar nesse salmo e olhar para Deus como esse Pai que me olhou de todos os lados, que me conhece completamente, que sabe o que eu penso, o que eu vou falar, o que eu vou fazer antes que eu faça, é extraordinário pensar que esse Deus seja capaz de me amar como Ele me ama. Porque se há alguém que conhece todas as falhas de caráter e todos os pecados e erros que existem em mim, é Deus. E apesar de tudo isso, Ele continua me amando como me ama. Paulo vai traduzir isso para nós quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. E ele diz assim, ó, no versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange. Porque quando nós olhamos o salmista dizendo: o Senhor já me viu, o Senhor já me conhece, o Senhor sabe tudo a respeito de mim, e apesar disso, o Senhor continua investindo em mim, nós somos levados a um único sentimento, irmãos: constrangimento. Porque todas as vezes que nós entramos num culto e ouvimos uma palavra e isso confronta quem nós somos, nós começamos a desnudar dentro de nós quem verdadeiramente somos. Porque é isso que a palavra faz. A palavra coloca um espelho diante de nós e diz: esse aqui é você. E isso aqui é o que Deus quer que você tire de você. Quando nós ouvimos a palavra, às vezes a gente diz assim: nó, doeu. Porque a palavra expôs algo que você ou não sabia que tinha, ou fingia que não sabia que tinha. Porque a maioria de nós conhece alguns problemas do seu caráter, a não ser que, obviamente, você se finge advogado e fala: não, eu sou perfeito, maravilhoso, lindo. Oh, glória a Deus. Tem gente que caminha por esse lado e tá tudo bem. Amém. Vamos lá. Vamos ver como ninguém vai conseguir conviver com você ou até onde você vai levar isso. Porque fatalmente o evangelho vai te levar a um lugar de prensa para expurgar isso de você. E isso é normal, irmãos. Vai acontecer com todo mundo. Não importa quão bom você seja ou acha que seja, o evangelho vai sempre extrair um carrapicho de você, porque essa é a essência do evangelho. Quando nós olhamos Deus falando no Salmo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, depois de criar todas as coisas, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Deus começa a desenhar o homem, Ele faz o homem de acordo com o padrão dele. Ele não faz a gente baseado em qualquer outra coisa, apesar da ciência querer aí comparar você a um certo animal mamífero muito parecido por conta da sua cadeia de DNA. A verdade é que nós somos únicos. A verdade é que as mãos de Deus nos fizeram, ao contrário de todas as outras coisas que existem apenas pela palavra de comando de Deus. Quando Deus nos faz a imagem conforme a semelhança dele, Deus está dizendo, e é por isso que ele põe a mão dele naquilo que ele está fazendo, seja o homem, seja a mulher, ele vai fazer com as próprias mãos dele para dizer: eu conheço cada especificidade que existe em você, cada cantinho que existe em você, cada lugar que pode acumular uma certa sujeirinha, cada lugar que você pode querer esconder algumas coisas, foram as minhas mãos que fizeram, e eu sei exatamente onde procurar o que está escondido. Esse é o Deus que nós servimos. E aí o Paulo começa a destrinchar esse assunto a respeito
da obra de Jesus que nos leva ao constrangimento. E ele diz assim, olha lá, versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 5. Ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu por todos. E essa frase é linda. Para que os que vivem não vivam mais para si. Nós, irmãos, é o projeto dele. Por que Deus nos olha por todos os lados? Porque Por que é que Deus conhece cada ação, cada palavra, cada pensamento antes dele acontecer? Porque Deus quer participar de todas as coisas em nós para que nós não vivamos para nós, mas vivamos para Ele. Esse era o objetivo do Éden. Façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual era o fundamento de fazer alguém para habitar um lugar perfeito? Senão para relacionar-se, usufruir daquilo que Deus nos fez para ser. Aqueles que são o objeto de amor dele, aqueles que são filhos, que caminham com ele. Por isso que ele vinha todos os dias na viração do dia para falar com Adão, para dizer: Adão, cara, eu te fiz para ser meu amigo. Eu te fiz porque eu quero participar da sua vida. Eu te fiz porque eu quero estar com você. Por isso que eu te sondo, por isso que eu te conheço, por isso que eu sei cada pensamento, por isso que eu sei cada ação, por isso que eu sei de todas as coisas. Eu tenho uma cena guardada no meu coração que é muito icônica na minha juventude. Eu tinha acabado a faculdade, estava procurando emprego e marquei com uma amiga minha que nós íamos fazer uma prova em um determinado lugar lá no centro de São Paulo. E ela vinha da Zona Leste, eu vinha da Zona Sul, nós marcamos de nos encontrar no metrô Anhangabaú. E nós estamos lá naquele dali do centro. Não Anhangabaú não, desculpa, São Bento. E nós estávamos ali, eu cheguei primeiro, eu morava mais perto. Eu cheguei e nós tínhamos combinado de nos encontrar na catraca do metrô. Não sei se os adolescentes fazem isso, na minha época a gente combinava na catraca, porque é muita gente andando e saindo do centro. Na catraca era mais fácil de se encontrar. Então, eu cheguei e fiquei paradinha assim perto da catraca, observando um fluxo gigantesco de pessoas, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E eu observando aquilo, Deus ministrou o meu coração naquele instante, disse assim: você está vendo tantas pessoas? Eu conheço cada uma delas, eu sei tudo a respeito de cada uma delas, e eu tenho um plano para cada uma delas. Eu comecei a chorar, minha amiga chegou, e eu estava chorando na catraca do metrô, e ela disse assim: aconteceu alguma coisa? Você está chorando? E eu estava embriagada do amor de Deus, e disse para ela assim: como Deus é lindo, porque Ele ama cada uma dessas pessoas. E todo mundo sempre me achou meio surtada, meio maluca, e ela ignorou, e a gente continuou andando para fazer a prova. Mas se você consegue imaginar, dimensionar isso, e Paulo vai traduzir isso para nós dizendo: olha, quando ele morreu por todos, ele morreu para que você não viva mais a vida da maneira que você quer viver, mas que você aprenda a viver para ele, restabelecendo o projeto original. Façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele viva conosco. Olha que coisa linda. E aí Paulo continua dizendo: mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para isso que vocês precisam viver. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não os conhecemos desse modo. Você um dia ouviu falar de Jesus? Você um dia ouviu falar que ele morreu numa cruz, que ele sofreu? Todos nós ouvimos, irmão. Nós vivemos num país de maioria cristã. Toda criança aprende isso, ela ouviu de alguma forma, em algum momento da vida dela. Todo mundo já ouviu. Talvez não tenha a densidade, a profundidade de quem é Jesus, como aqueles que vêm à igreja. Mas todo mundo já ouviu de alguma forma falar de Jesus. E o texto vai dizer: olha, antes vocês conheciam Jesus pela carne, como todas as pessoas conhecem. Mas Jesus tem um plano muito especial, que é revelar-se como Ele é para você. O desejo dele é verdadeiramente que você saiba quem ele é, não apenas pelo que os outros falaram, mas como Adão experimentou no Éden, de caminhar com ele, de todas as virações do dia estar com ele, de saber que as digitais dele estão em você. E aí o texto continua no versículo 18, ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós também uma palavra de reconciliação. Lembra quando eu disse para você que quando a gente olha a nossa relação parietal, nossa relação com o nosso pai aqui na terra, isso pode complicar muito o nosso relacionamento, porque a gente tem que de verdade romper todas essas barreiras para acreditar que eu não fiz absolutamente nada para merecer, mas Deus quis me reconciliar com Ele, e por isso Ele deu todos os passos necessários para deixar isso muito perto de nós. E é muito difícil acreditar nisso quando você tem uma ruptura de amor, porque a gente acha que precisa merecer. E de verdade, irmãos, ninguém merece salvação, porque Ele nos olhou de todos os lados, nos conhece, sabe o que você pensa, sabe o que você vai fazer e sabe como você vai agir. E baseado nisso, Deus sabe que nós não merecemos salvação. Mas Ele, através de Jesus, estabeleceu um ministério de reconciliação, que foi o que o Ministério de Louvor estava cantando aqui. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue de Jesus costurou para que eu pudesse ter acesso de novo. Tudo que estava rompido, tudo que estava desfeito, tudo que estava quebrado, Jesus vem, restabelece, reconecta, coloca tudo no lugar para que eu e você possamos adentrar a presença dEle, para que nós possamos chegar até Ele, para que os teus medos, para que os teus problemas, para que as dores da tua alma, para que a tua desconfiança, para que a sua falta de alegria, de pertencimento, tudo isso caia por terra e você possa experimentar o que é ser amado por um Pai tão bom como é Deus. Esse é o desejo dele para nós. E quando a gente vai se despindo dos nossos medos e começa a caminhar em confiança com o Senhor, nós chegamos em um texto que está escrito em 1 João 4,19, que diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que nós sentimos em relação a Deus é apenas um pequeno reflexo de todo o amor que Ele já tem por nós. Irmãos, quando nós dizemos, meu Deus, como te amo, Senhor, desse meu jeito, eu sei que não é nada, mas tudo que nós sentimos é apenas um reflexo de tudo que nós já recebemos. Eu não sei aqui quantos passaram por essa fase da infância, que a gente dizia assim para os filhos pequenininhos, eu te amo, e ele dizia assim, eu te amo grandão. Meus filhos diziam isso. Abria os braços e dizia, eu te amo grandão. O Benjamin até hoje abre os braços e diz, eu te amo muito, mãe. Ontem ele ficou aqui 5 horas direto. A primeira coisa que ele fez quando chegou em casa, ele entrou em casa, ele me abraçou e disse, mãe, eu fiquei tanto tempo longe da senhora, deixa eu te dar um abraço, que eu estava com saudade. E eu falei, menino, 5 horas. Mas ele estava lá, ele deu uma volta, comeu, diz ele que o açúcar dele estava caindo, ele estava fraco. Aí ele deu uma volta, comeu o pãozinho, voltou, me abraçou e falou, nossa mãe, eu estava com saudade de verdade de você. Irmão, 5 horas. É esse o reflexo do amor que se recebe. É isso que Deus quer de nós. Que nós possamos refletir um pouquinho do que nós temos recebido, irmãos. É tão grande o que nós recebemos. Talvez você esteja procurando uma evidência muito grande. Pastor, eu ainda não fiquei rica, não sei se Deus me ama. Você está respirando, isso é prova suficiente. A Cláudia estava aqui contando, irmãos, eu vi o vídeo da Cláudia. A Cláudia cheia de sacola, correndo, imagine Cláudia correndo na ladeira e gritando, sai, 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 com um pau na mão. Ela estava com o varal do chão. Eu vi o vídeo, vou expor a parte que ela não contou. Correndo e gritando, e o rapaz pulou da moto, veio atrás dela, colocou um negócio na cabeça dela, que era a filmagem, né? A gente não vê muito mais. Tá lá e ela tá sacudindo as sacolas, parecendo que estava sendo eletrocutada, e o anjo do Senhor guardando, e Deus dizendo, minha filha, não é hora de vir para casa. Ela chega em casa, irmãos, e me liga do telefone da filha da irmã Alzira. Eu quase tive um treco no culto, porque eu pensei, aconteceu alguma coisa com a irmã Alzira. Eu atendi o telefone na hora. Peguei o telefone e disse, alô, aí a ligação desligou. Ela me mandou uma mensagem, pastor, é a Cláudia, fui assaltada. Eu falei, meu Deus do céu. Grandes coisas fez o Senhor por nós.
grande. Aí ela vai contar, e ela não contou todos os detalhes, né? Claro, que eu estava no começo, dizer, tu tá maluca? Mas depois ela foi abrindo o leque, aí eu vi o vídeo com mais evidência. Eu falei, Senhor, não tem juízo. Mas o amor de Deus é provado nessas situações poderosas. Porque Deus guarda. Ela falou assim, pastor, o único que me defendeu foi o cachorrinho que saiu correndo atrás da moto. Mas e o pobre do anjo que chegou lá todo descarqueado no céu dizendo, Deus, troca o turno, nunca mais eu volto. Ele nos guarda, irmãos, de tantas e tantas coisas. Isso é um livramento evidente que ela vai guardar para sempre, mas tantas outras coisas que você nem percebe que acontecem no seu dia. As meninas brincam que eu brinco que os anjos que me guardam, eles são muito fortes e poderosos, porque eu brinco com a eletricidade, com umas coisas assim. Na hora que eu tô aqui com elas limpando a igreja, eu falo, não, pastora, a senhora é maluca. Eu subo, irmão, nos lugares, eu não tenho muita noção de muita coisa. O anjo que me guarda é bom. Glória a Deus, aleluia. Mas quantos livramentos nós temos que nós nem percebemos? Isso é evidência do amor, isso é marca da guarda desse Pai tão fantástico que nós temos e que muitas vezes nós não damos a devida visualização que Ele necessita, que é preciso. Olha, ó, Romanos 5:8, ele vai dizer para nós, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu e você ainda estávamos em dívida. Eu e você ainda estávamos numa condição em que estávamos cegos e surdos. Eu e você ainda estávamos, como o salmista diz, atolados em um charco de lodo, com um registro e uma passagem carimbada para o inferno. Mas mesmo estando nessas condições, Cristo mostra o seu amor para conosco, quando Ele morre para que nós sejamos salvos. Aquele texto que a gente estava lendo de 2 Coríntios 5, ele ainda vai dizer sobre o ministério da reconciliação. Ele vai dizer, Ele morreu para que todos sejam salvos, para te posicionar, para te levar num lugar. É um texto muito extenso, mas é maravilhoso, para nós entendermos por que Ele nos sonda, por que Ele nos conhece, por que Deus faz questão de registrar cada evidência das nossas ações, porque Ele quer e deseja muito se relacionar conosco. Romanos 5:10 vai dizer, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já tendo reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Há uma salvação que só um Pai tão bom quanto Deus poderia nos dar. Nós precisamos fazer um reset, sabe? Um reiniciar na nossa plataforma. Isso é muito complexo, principalmente quando você já é um adulto com tantas feridas. Mas nós precisamos entrar em um lugar de oração e confiança em Deus, para que nós possamos experimentar todas as dores da nossa alma, com questão a paternidade sendo quebradas, e nós possamos experimentar o amor de Deus nas nossas vidas. E isso não é impossível, irmãos, isso está acessível. Jesus fez isso na cruz por nós. Jesus fez o que nós jamais poderíamos fazer com uma vida inteira de terapia. E não estou dizendo que você não pode fazer terapia, tá bom? Aí cada um escolhe aí o lugar que quer ir e como vai fazer. Só cuidado com o terapeuta, que seja crente, em nome de Jesus. Para ele não te dar um mau conselho. Mas quando nós olhamos o que o Espírito Santo pode fazer por nós, nenhum terapeuta na terra pode. Porque não há ninguém que te sonde, que te conhece, que sabe o que você vai fazer, o que você vai pensar. Ninguém sabe tão bem quem você é como Deus. Então Deus tem o poder de entrar em todas as coisas e transformar tudo dentro de você. Todas as suas dores, todos os teus traumas, tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que são portas fechadas, todos os lugares que você um dia disse, jamais vou mexer nisso aqui, isso aqui dói demais, você foi lá e fechou. Se você deixar Jesus entrar nesses lugares, esses lugares serão transformados de forma poderosa, porque você vai experimentar nesses lugares um derramar do amor de Deus. Sabe o que muita gente diz quando a gente fala da necessidade de cura? Eu não vou mexer nisso, porque isso vai doer. Isso já dói. Vira, pai. Tô esperando aqui, tá bom. Você já carrega isso a Me avisa quando terminar. Uma dorzinha a mais só vai te curar e vai acabar com essa dor pra sempre.
Já dois, sentiu dor de dente? Som. Já sentiu? Som. Irmão, quem Um, nunca dois, sentiu, levanta a mão, testando. porque tá aí a Som. evidência do amor de Deus. Porque Pronto? um trem ruim Posso é ir? dor de dente. É uma dor enlouquecedora. E você não consegue fazer nada. O meu pai, ele uma vez arrancou um dente no cru, no espelho, com um alicate. Você tem noção do que é alguém se autoflagelar dessa forma, a tamanha loucura que a dor está causando? Ele foi lá e arrancou. A minha mãe olhou para ele e falou assim, se uma pessoa tem coragem de fazer isso com ela mesma, imagina o que ela faz com os outros. Mas ele é bênção, tá bom? Fica tranquilo. Mas a dor era tão grande, ele não conseguia, ninguém conseguia tratar aquele dente, que ele foi lá e arrancou o dente. E ficou sem o dente. E pronto, acabou a dor, foi dormir tranquilo. E aí a gente pensa, quem já passou por uma dor terrível, aí foi lá no dentista, o dentista abriu, na hora foi incômodo, um negócio ruim, às vezes teve que tirar o dente, fazer um canal, e aquele processo todo é dolorido, é ruim, mas acabou a dor. Então, quando Deus expõe algo dentro de nós, não é porque Ele quer te causar nenhum sofrimento, Ele está te curando, nunca mais vai doer. Ele está passando o amor dele, o amor dele é curador, irmãos, porque Ele te conhece. Ele tem um remédio específico para cada uma das nossas dores. Olha o que nós vamos ver em Atos 17 e 18. Abre para mim, por favor. Isso é uma poesia que Paulo, com seu muito conhecimento, vai declarar no Areópago. E ele vai citar algo que aqueles homens diziam. Alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele e uns diziam, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é um pregador de Deus, porque ele lhes anunciava a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago e disseram, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Esse povo era muito fofoqueiro, gostava de saber de tudo, e quando eles veem Paulo pregando, eles dizem, vem cá que eu quero levar você para o centro da cidade, você vai dizer isso alto, que é para a gente interrogar você. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é esse que eu estou anunciando a vocês. Tem uma história linda que não vai dar tempo de eu te contar, mas é lindo isso aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos seus poetas disseram, somos também a geração dele. Irmãos, esse texto é fantástico, porque Paulo vai olhar para as pessoas e vai contar alguns segredos para nós. Ontem eu estava vendo um testemunho, até acho que eu publiquei um pedacinho do testemunho de uma moça muçulmana, praticante ilibada do islamismo, e ela foi fazer faculdade nos Estados Unidos e ela acabou se reunindo com alguns cristãos. E, óbvio, as ações cristãs chamaram a atenção dela e ela queria com bom coração, converter aqueles bons cristãos ao islamismo, porque ela olhava e dizia assim, que desperdício uma pessoa tão fantástica ir para o inferno. E os cristãos, em contrapartida, pensavam mesmo, que desperdício uma moça tão fantástica ir para o inferno. Então, eles trocam os seus livros de fé, ela deu um Corão para eles, e eles deram uma Bíblia para ela. E ela começa a ler aquilo, ler,
mas lia aquilo como um livro, apenas um objeto de estudo. E aquilo foi trazendo uma inquietação muito grande à alma dela. E aí ela começa a achar aquilo muito estranho. E ela está sempre orando ao Deus Alá dela, dizendo o que está acontecendo, que inquietação é essa, que necessidade de respostas é essa, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E ela lia a Bíblia e aquilo só ia aumentando. E ela disse, não, eu devo estar com algum problema. E ela pensa, eu estou perdendo a minha racionalidade, a minha sanidade mental. E aí um dia ela ouve uma pregação, então ela vai fazer uma oração e ela diz assim, Alá, eu já não sei se você é de verdade, eu não sei se é Jesus que é o Deus, eu já não sei mais de nada, mas eu quero dizer que se Jesus, o Senhor é de verdade, o Senhor pode entrar no meu coração e ser o Deus do meu coração. E dormiu. Quando ela acordou, ela já não sentia mais nenhuma opressão, nem mais um problema, e nem mais nada, e aquilo foi tirado com a mão. Então ela decide no próximo domingo ir ao culto, e quando ela ouve a palavra é algo extraordinário, porque mesmo que você tateie no escuro, procurando, Ele vai se deixar achar. E a gente tem, irmãos, nessa estação, relatos gigantescos de pessoas que estão tendo visões, sonhos, avistamentos do próprio Jesus se manifestando e elas se convertendo no Oriente. Nós recebemos uma comunicação de que o Malawi tinha 147 mil Bíblias para serem enviadas para o Irã. E a igreja do Irã está liberando à medida que é possível, né? Porque eles estão sem internet. Um monte de start pedido de oração, dizendo, essa é a hora, as pessoas estão nos procurando, nós estamos cultuando, orem por nós, para que Deus se manifeste, para que as pessoas o encontrem. Então nós estamos vendo que em todos os lugares, Jesus está se manifestando a várias pessoas, porque Ele quer de verdade curar os nossos corações, libertar a nossa mente e manifestar diante dos nossos olhos que Ele não é um Pai distante, nem um Pai zangado. Ele é um Pai acessível, que está disponível para trabalhar no seu coração, para te reconciliar e te levar para casa da melhor forma possível. Sofonias 3,17, Deus vai dizer assim, eu me deleito em vocês com danças, eu me alegro quando eu vejo vocês. Consegue entender Deus dizer isso? A Sofonias é um profeta menor e ele está escrevendo a Israel e ele está dizendo, sabe qual é o sentimento de Deus quando ele vê vocês organizando a vida de vocês? Sabe qual é o sentimento de Deus quando ele vê vocês chegando perto dele? Quando há fome e sede em vocês, ele se deleita em vocês com dança, ele se alegra. E o Novo Testamento vai dizer para nós, a festa no céu quando o pecador se arrepende, por quê? Porque os céus se deleitam em dança. Quando alguém entende, meu Deus, o Senhor está tão perto e eu estou aqui perdendo tempo, eu necessito mergulhar um pouco mais nesse amor, eu preciso ter mais do Senhor na minha vida. Quando nós olhamos, por exemplo, Jeremias 33:3, que é um texto extremamente conhecido, ele vai dizer, clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você não tem noção do que seja. Clama a mim, vem para perto de mim, vem caminhar comigo, porque eu te sondo, eu te conheço, eu sei tudo a respeito de você, mas você não sabe nada a respeito de mim. Mas eu estou disponível para que você me conheça. Eu estou disponível para que você possa viver um pouco mais disso. É fascinante. Por isso Paulo começa o texto dizendo, esse amor nos constrange. Porque ele nos leva para perto, irmãos. No Salmo 37:4, ele vai te dizer, deleita-te no Senhor. Sabe o que é deleitar? Assim, se a gente fosse fazer uma tradução ao pé da letra? Aproveita. Aproveita e diz, meu Deus, que lugar extraordinário que eu cheguei. E ele cumprirá o desejo do teu coração, porque Ele vai alinhar o desejo do teu coração. Ele vai colocar em você aquilo que você verdadeiramente precisa. Filipenses 2:13, abre para mim, por favor. Filipenses 2:13. Olha o que o texto vai dizer. Aleluia. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Talvez, eu não sei, talvez você fosse fazer outra coisa hoje. E aí você disse, não, eu quero ir para a igreja. E a gente no automático pensa, eu quero ir para a igreja porque eu quero. Inocente. Você quer ir para a igreja porque Deus colocou no seu coração o desejo de ir para a igreja.
E sabe por que você conseguiu chegar na igreja? Porque Deus trouxe você à igreja. Porque o querer e o fazer é tudo com Ele. Você consegue entender isso, irmãos? Que Ele não te deixa sozinho para absolutamente nada. Você só precisa obedecer. Porque Ele pôs o querer dentro de você. E se você disser, vou me levantar e ir, então nada vai te impedir de vir. Porque Ele vai te trazer. Ele só não vai te obrigar. Mas se você quiser, Ele vai pegar nas suas mãos e vai te levar por um caminho para conhecer o Senhor. Quando a gente olha isso, então o Salmo 139 fica tão mais claro diante dos nossos olhos. Ele vai dizer assim, ó: se eu quiser subir ao alto dos céus, ou se eu quiser fazer a minha cama no inferno, se eu disser isso aí não é para mim, eu não quero, Deus, eu vou me esconder. O texto diz, Ele me encontra lá, Ele me encontra aqui. E se apagarem todas as luzes, Ele vai continuar me encontrando. Porque não tem nada que o impeça de me achar onde for necessário. Se isso não é amor, irmão, então eu não sei o que é. Eu não sei qual a melhor explicação de amor do que essa daqui. Porque mesmo você tentando fugir dele, Ele vai estar sempre lá dizendo, tô aqui. Na hora que você não quiser, eu tô aqui. Aí a gente diz assim, poxa vida, Deus é tão poderoso, fica mendigando amor. Não, Ele não está mendigando, Ele está dizendo, o meu amor é tão grande que eu estou à sua disposição. Enquanto houver tempo, enquanto você respirar, enquanto o teu coração bater, ainda dá tempo, que esse seja o tempo. Aí você diz, pastora, mas eu já sou crente, mas você está experimentando tão raso. Você está usufruindo de uma coisa tão rasa, quando há uma profundidade tão maior nele. Irmãos, você vive com o Senhor, mas não consegue entender Ele acima do senhorio. Nós às vezes estamos servindo ao Senhor achando que é só batedor de meta. Eu tenho que me comportar bem, eu não posso falar palavrão, eu não posso mentir, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que me sentar no culto, ficar caladinho e dar glória a Deus quando for necessário. Não é isso. Isso faz parte, mas isso é o raso. Quando você mergulha, você faz tudo isso porque você deseja fazer isso, não porque mandaram você fazer. Tudo isso passa a ter sentido dentro do teu coração. Não porque um dia alguém te deu uma aula e disse, é assim que se comporta um cristão. Mas é assim que o coração de Deus diz ao meu coração que eu devo fazer. Irmãos, é extraordinário como o amor de Deus derramado em nós cura feridas, liberta-nos. Irmãos, quando a gente puxa a capivara de meia dúzia de crente aqui, você diz o sangue de Jesus. Se visse à noite, saía correndo. Mas quando você olha o que Jesus fez, você diz, só pode ter sido o amor de Deus derramado nos corações. Nós temos aqui pessoas que já eram para ter morrido. Nós temos aqui pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte umas 50 vezes. Nós temos pessoas aqui que já sofreram de tudo que foi jeito e mais um pouco. Que já pensaram em se matar 50 milhões de vezes. Que já pensaram em fazer coisas terríveis consigo mesmo. Mas estão aqui, vivas, respirando. Porque o amor de Deus foi derramado em cada um desses corações. Porque em Deus as suas feridas foram curadas. Porque em Deus suas vidas foram libertas. Aleluia. Para a gente terminar, 1 João 4:10 na NTLH, por favor. Irmãos, por que você está aqui? Porque Jesus te trouxe. E o que você vai fazer aqui? Eu vou me deleitar no amor de Deus. A igreja não é um lugar de sãos, é um lugar de doentes, irmãos. Cada um de nós está num nível de tratamento. Cada um de nós está em um lugar específico sendo tratado na sua alma. Por isso, às vezes, é tão complexo. Mas cada um de nós vai experimentar uma cura poderosa em cada uma dessas áreas das suas vidas. Cada um de nós terá restaurado em si a estatura de varão perfeito. Cada um de nós vai aprender a experimentar a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus na sua porção. Cada um de nós vai olhar em determinado momento e dizer, eu sou amada do meu Pai. Irmão, porque eu sei que tem um monte de gente que é amado, mas igual a mim você não é não, na minha visão. Meu Pai é bom.
Porque quando eu examino a minha vida em cada um desses anos, eu posso ver nitidamente o quanto Deus me trouxe para perto, mesmo quando eu queria ir embora. O quanto Ele investiu na minha vida, todas as vezes que nem eu acreditava que alguém poderia investir. E olha que eu sou uma pessoa até legalzinha, mas só quem vive comigo é que sabe o quanto minha personalidade é forte. Olha lá, tá vendo? Não foi carne, não foi sangue. Mas em Jesus, muitas coisas já mudaram. E muitas coisas ainda vão mudar. O tempo vai passar. Enquanto eu ainda estiver neste tabernáculo, grandes coisas Deus vai fazer em mim, através de mim. Deleite no Senhor. Olha lá. O amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele nossos pecados fossem perdoados. Eu o amo porque Ele amou primeiro. Eu consigo me relacionar com Ele, apesar de toda a minha história, porque Ele me deu todas as curas que eu precisava para chegar nesse lugar. Então, aproveite o amor do Senhor, não deixe isso passar, irmãos. Não se perca pelo caminho, queira agarrar-se nele todos os dias da sua vida. Você pode se pôr de pé para nós orarmos a respeito disso? Consegue dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença e ouvimos a Tua palavra. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável e que há um plano e um projeto Teu para cada um dos que aqui estão. Senhor, eu quero clamar a Ti, que o Senhor toque cada coração que está aqui nessa manhã. Jesus, cada um de nós é sondado e conhecido pelo Senhor. Cada um de nós tem todos os seus dias escritos no Teu livro. Cada um de nós tem uma história peculiar e única, com marcas profundas das Tuas mãos. Senhor, eu quero clamar a Ti, seja qual for a dor, seja qual for o trauma, seja qual foi, ó Deus, os dias em que foram feridos, seja qual foi, Senhor, as quebras de confiança que cada um de nós recebeu. Em Ti, Senhor, que isso seja exposto e curado. Senhor, eu aprendi ainda muito cedo que não há ninguém na terra que seja capaz de transformar feridas em algo bonito, senão o Senhor. Deus, qualquer cicatriz, qualquer dor, nas Tuas mãos se tornam algo bonito e de honra. E eu quero clamar ao Senhor Jesus, que esse amor seja derramado sobre esta igreja. Deus, de tal forma que lugares escondidos dentro da nossa alma, lugares que há muito não eram visitados, lembranças venham à tona, sentimentos sejam expostos para serem curados em nome de Jesus. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, que a Tua graça e misericórdia se manifeste sobre nós de tal maneira que tudo aquilo que nos aprisiona agora perca a força sobre nós. Toda mentira do diabo, de tanto repetida, se tornou verdade no coração. Nós denunciamos agora e declaramos: não tem efeito estas palavras, porque experimentamos a altura, a largura e profundidade do amor do Senhor por nós. Senhor, a Tua palavra diz: clama. E nós estamos aqui dizendo: não consigo fazer com as minhas mãos. Eu não posso arrancar isso de mim. Talvez um namorado, um marido, um filho, talvez um patrão, um pai, alguém muito especial causou uma ferida muito grande. Talvez uma mãe, uma avó, alguém que estava muito perto. Eu não sei, Senhor, mas eu sei que quando o Senhor traz à tona, o Senhor está curando. E eu quero clamar a Ti, Jesus, que isso seja exposto dentro de nós para ser curado, Jesus.
Pai, a tua palavra diz que o Senhor já nos sondou, o Senhor já sabe tudo, o Senhor já viu tudo, o Senhor já conhece tudo. E eu quero clamar a Deus, porque nós não queremos passar uma vida inteira apenas rodando num deserto por conta das nossas próprias dores, mas nós queremos visitar e habitar a terra prometida. Nós queremos usufruir deste lugar que mana leite e mel, onde a tua presença é acessível, onde nós desfrutamos do Senhor, onde nós estamos com o Senhor diariamente. Mas só é possível entrar neste lugar quando nós estamos sarados. Do contrário, a nossa alma vive vagando em desertos. Por isso eu quero clamar: derrama do teu amor em nós. Derrama do teu amor sobre cada um dos que estão aqui, sobre esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos olhos se abram para coisas maiores. Aqueles que têm sido travados nas suas vidas por conta de uma palavra de maldição, em nome de Jesus nós revogamos, tenha sido liberada por quem for. Nós repreendemos agora e declaramos: isso é mentira, não é uma verdade sobre você. E em nome de Jesus você é livre dessas mentiras. Em nome de Jesus, com a autoridade que há em ti, Senhor, nós revogamos todas essas correntes, todas essas prisões, todas essas amarras, todos esses impedimentos em nome de Jesus. Toda acusação do diabo por conta dos teus pecados confessados, nós repreendemos agora em nome de Jesus. O diabo não tem força mais na sua mente para te acusar daquilo que você já levou a Jesus e já se arrependeu. E se há algo escondido, que você seja levado hoje a confessar e ser livre em nome de Jesus. Se há algo que tem dado legalidade ao diabo para te paralisar, nós em nome de Jesus declaramos: virá a luz e isso sairá da sua vida, não terá poder de atuação sobre você, porque o amor de Cristo está derramado sobre a sua vida. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, nós somos feitos filhos de Deus. E porque somos feitos filhos de Deus, somos representantes dele aqui na terra. E porque somos representantes dele, este mundo, esse sistema não tem autoridade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Não se espante se ao longo dessa semana você lembrar de coisas que você não lembrava há muito tempo. Não se espante se a sua alma quiser ser exposta. Não se espante, Jesus está curando. Não tenha medo. Deixa Jesus curar você. Quando vier esse pensamento, quando vier esse sentimento, você vai dizer: obrigada, porque isso não é mais quem me define, isso não é mais o que eu sou. É o meu Pai me curando, é o meu Pai visitando, é o meu Pai restaurando, é o meu Pai pondo as mãos. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.